Nova York, 1939. Imagina a cena, milhões de pessoas fazendo fila para entrar num pavilhão gigante. O mundo acabou de sair da Grande Depressão. A guerra na Europa está começando, e essas pessoas estão numa feira tentando acreditar que o futuro vai ser melhor. Dentro do pavilhão tem uma maquete, enorme, automatizada, com carrinhos que te levam em volta dela enquanto uma voz narra o que você está vendo. E o que você vê? Cidades com arranha-céus no horizonte, autoestradas largas e vazias cortando o verde. Casas com quintal espalhadas pelo subúrbio, sem aglomeração, sem sujeira, sem caos. O narrador diz: "Este é o mundo de 1960. As pessoas saem do pavilhão de olhos brilhando. O que elas não sabem é que elas acabaram de ver o maior plano de marketing da história. E aquela maquete, financiada pela General Motors, ia mudar a forma como cidades inteiras seriam construídas no mundo todo, incluindo as cidades brasileiras onde você mora." O nome do pavilhão era Futurama, o designer era Norman Bel Geddes, mas o dinheiro era da General Motors. E o recado era simples: o futuro pertence ao carro, a cidade precisa ser feita para ele, e quem não tiver um vai ficar para trás. Não era um estudo urbanístico, era propaganda, muito bem feita, muito bem financiada, e que funcionou. Esses projetos eram financiados tanto pelo setor automobilístico, que queria promover o automóvel como meio de transporte principal, quanto pelo setor imobiliário, que queria incentivar cada vez mais a expansão urbana para a periferia dos subúrbios. Dois setores, um só interesse: te fazer morar longe e depender do carro para tudo. E eles tinham um aliado intelectual poderoso. Para dar legitimidade ao projeto. Le Corbusier, suíço-francês, um dos arquitetos mais importantes do século XX. Já falei dele aqui no canal. Ele tinha uma frase que virou quase um lema: "Uma cidade construída para a velocidade é uma cidade construída para o sucesso." A cidade moderna precisava separar tudo: pedestres de um lado, carro do outro, prédios altos cercados de verde, avenidas larguíssimas. Nada de rua misturada, de calçada com bar, equitanda e crianças brincando. Nas cidades desse estilo, a ideia era criar cruzamentos em níveis diferentes para o carro nunca precisar parar, organizar as ruas por ordem de importância para separar o trânsito e construir vias enormes para caber o máximo de carro possível. Parece organizado, parece que faz sentido, mas pensa o que isso significa na prática. Você não consegue mais sair de casa a pé para resolver nada. A padaria não fica na esquina, ela fica do outro lado de uma avenida de 8 faixas. O trabalho não fica no bairro, fica do outro lado da cidade. Sem carro você simplesmente não existe nessa cidade. E foi exatamente isso que foi construído. No Brasil você vê isso em Brasília, onde até hoje atravessar uma rua a pé é uma aventura. O barulho do motor e pneu em Brasília é um lembrete de como muitos urbanistas do século XX imaginaram um futuro que ninguém conseguiria viver sem carro. Para Juscelino, todos os grandes planos são fundamentalmente simples. O mestre Lúcio Costa, arquiteto e urbanista, foi convocado para projetar o traçado básico da localização e das vias de comunicação da futura capital. Atividade de Oscar Niemeyer, inspirados pelo ideal de Juscelino, projetam no papel a nova capital do Brasil, marco arquitetônico na história do mundo moderno. Nestas vistas aéreas, aprecia-se uma imagem viva, dando uma ideia sem retoque da atual situação de Brasília. Tudo em Brasília cresce vertiginosamente num ritmo verdadeiramente acelerado. A cidade tem necessidade de integrar-se gradativamente à condição de metrópole viva e atuante. E para isso, a providência mais imediata é a construção de núcleos residenciais, obras e instituições previdenciárias e particulares. Brasília, a cidade que traduz as aspirações mais sentidas de todo o nosso povo, supera em grandeza e sentidos
todos os seus idealizadores e realizadores, meros instrumentos do destino, intérpretes da vontade secular de um povo escravizado à orla marítima, eclodindo com ímpeto contagiante e irrefreável na efetivação da marcha para o oeste. Voltando aos Estados Unidos nos anos de 1950, a guerra tinha acabado. Milhões de soldados voltaram para casa, casaram, tiveram filhos. O governo americano queria recompensar os veteranos e ao mesmo tempo aquecer a economia. A solução? Empréstimo para comprar casa bem baratinho para quem tinha servido o país. Entrou em cena William Levy, um construtor que olhou para a linha de montagem da Ford, aquela que fazia carros em série, e pensou, por que não fazer casa do mesmo jeito? Uma casa pronta a cada 16 minutos. Todas iguais, quintal, garagem, cozinha nova, no subúrbio, longe do centro, longe da cidade cheia de barulhos e gente. Esse produto até tinha nome, Sonho Americano. E funcionou. Para muita gente aquilo era mesmo incrível. Ter uma casa própria, sair do apartamento apertado, dar um espaço verde para a família. Só que, junto com a casa, vinha uma dependência que ninguém contava. Você precisava de um carro, 2 carros, às vezes 3 carros, quando os filhos cresciam. Porque sem carro naquele subúrbio, você não ia a lugar algum. O projeto foi pensado com cuidado para te vender o sonho, e depois te vender o carro. O nosso é mais bonito, o carro da mamãe é mais bonito, corre, rende muito mais. Eu queria conforto e economia, eu queria também é o carro do papai. Desce, sobe, com facilidade, valente na entrada ou na cidade. O nosso carro é muito mais bonito, tô feliz. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP Não me lembrei, titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Agora vem um ponto mais importante do episódio, e ele é meio contraintuitivo. Todo mundo acha que mais avenida, mais faixas, mais velocidade é igual a menos trânsito. Parece óbvio, mas não é o que acontece. O aumento da velocidade permitiu que as pessoas fossem morar mais longe, e isso fez as cidades ficarem cada vez mais espalhadas. O ciclo funciona assim. Abre uma avenida nova, o trânsito melhora. As pessoas percebem que agora dá para morar mais longe e ainda chegar ao mesmo tempo de antes. Mais gente vai morar longe, mais gente compra carro, o trânsito volta a piorar. Só que agora numa escala muito maior, com muito mais gente espalhada por uma área muito maior. Aí alguém propõe alargar mais a avenida e o ciclo começa de novo. Ou seja, se a velocidade média do trânsito aumenta, as pessoas continuam gastando mais ou menos o mesmo tempo para chegar aos lugares. Só que agora percorrendo distâncias bem maiores. Isso traz consequências. Mais poluição, cidades mais espalhadas, mais calor nas áreas urbanas e mais enchente. São Paulo é o exemplo mais gritante disso no Brasil. Décadas de obras nas vias, viadutos, marginais alargadas e o trânsito só piorou. Não por falta de planejamento, foi por causa de um planejamento errado, que sempre apostou no carro como solução e nunca saiu desse loop. O momento do arquivo aqui do Jornal da Cultura, que é um momento que eu acho sensacional, quando, somente agora as imagens que nós vamos ver, que dá para comparar bem a cidade que a gente já teve e a que a gente tem hoje, que não é de hoje que o paulistano sofre com o trânsito caótico. O Arquivo Especial faz agora uma viagem até a década de 70 em pleno milagre econômico. Época em que São Paulo começava a se tornar a cidade gigante que é hoje. As imagens são em preto e branco, a locução tem um tom meio épico assim, mas os problemas são praticamente os mesmos. Muita gente, muitos carros e longos engarrafamentos. As fronteiras que demarcam a cidade de São Paulo se perdem numa estrutura espacial de 7.951 quilômetros quadrados. 5.978.977 habitantes
sofrem dos mesmos problemas. Ar poluído, barulho, engarrafamentos irritantes. A cada dia que passa, São Paulo ganha 300 novos carros por dia. Eles já tomam 22% do território de luta. E 5 milhões de pessoas tentam vencê-lo, perdendo às vezes até 3 horas por dia. De abril a maio deste ano, 2.174 homens, mulheres e crianças ficaram gravemente feridos ou perderam a vida nesta luta. O jornalista e escritor Raul Justilores criou um termo que resume bem o que aconteceu no Brasil: urbanismo Alabama. Nos Estados Unidos, no estado do Alabama, nos anos 1960, usava-se frases como: é o que os moradores querem, a gente tem o direito de escolher com quem convive e segurança em primeiro lugar, para justificar a separação entre brancos e negros. No Brasil, além de a questão racial, entra também a questão do dinheiro. São condomínios fechados que se espalham nas bordas de todas as cidades brasileiras a partir dos anos 1980 e 1990. Ruas cheias de curva e sem saída, desenhadas assim de propósito, para dificultar a entrada de quem não mora ali. Portaria blindada, muro alto, um mundo inteiro virado para dentro. Esse tipo de condomínio fechado é um ótimo negócio para qualquer prefeitura. Esses condomínios atraem moradores de renda alta, valorizam o território e pagam IPTU maior. Só que a prefeitura não precisa abrir rua, pôr iluminação ou fazer coleta de lixo lá dentro. Isso tudo já vem incluso na taxa de condomínio, bancada pelo próprio morador. E tem mais, essas áreas praticamente se autogovernam. Segurança, manutenção, tudo é resolvido internamente, ou seja, menos gente batendo na porta da prefeitura reclamando de buraco na rua. Esses condomínios fechados são o produto imobiliário que mais cresce no Brasil hoje, e sem gerar polêmica nenhuma. Sem polêmica, sem gente questionando. As pessoas compram essa ideia como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aqui está o ponto que o episódio inteiro quer chegar. Ninguém escolheu isso conscientemente. A cidade foi sendo construída de um jeito que foi tirando as outras opções do caminho. Quando não tem calçada boa, você usa o carro. Quando o transporte público é ruim, você usa o carro. Quando o comércio some das ruas e vai pro shopping, você usa o carro. Quando o bairro não tem praça, você vai pro condomínio que tem. Ou seja, você não escolheu o carro e o condomínio porque queria de verdade. Você escolheu porque décadas atrás, alguém foi destruindo as alternativas uma por uma. Até a década de 30, São Paulo era uma cidade extremamente densa e compacta. A circulação da população era feita por um sistema de trilhos que atendia a todo o espaço urbanizado. As pessoas não precisavam caminhar muito para chegar até onde o bonde passava. Prestes Maia, engenheiro, apresenta uma proposta do ponto de vista urbanístico alternativo, que é a construção de um plano de avenidas. Que avenidas seriam essas? Seriam avenidas radiais, que sairiam do centro em todas as direções. Esse princípio da expansão ilimitada teria como base fundamental da circulação o transporte sobre pneus, ou seja, os automóveis e os ônibus. De uma forma geral, o que a administração pública fez foi optar por um modelo que acabou se demonstrando errado, que foi aquele de privilegiar o uso do automóvel, enquanto que simultaneamente não se faziam os mesmos investimentos em transporte público. Volta para 1939, aquelas pessoas saindo da atração Futurama de olhos brilhando. Elas achavam que estavam vendo o futuro, na verdade estavam vendo um plano de negócio. Um plano que deu tão certo que hoje a gente defende esse modelo como se fosse uma escolha pessoal, como se fosse questão de gosto ou de mérito. Trabalhei para ter minha casa no condomínio, eu tenho o direito de escolher onde morar. Tem, claro que tem, mas a pergunta que fica é outra. Como o ambiente que você vive te influencia? Pensa aí numa situação. Então, você teria feito a mesma escolha se a cidade tivesse sido construída diferente? Se tivesse calçada boa, transporte decente, praça segura, comércio de rua, ou você foi empurrado para essa escolha porque a General Motors, lá em 1939, achou que era um bom negócio. Bom, no próximo episódio a gente vai ver como esse modelo chegou no Rio de Janeiro e o estrago específico que ele fez por aqui. Te vejo lá.